Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Harmonização facial. Não é a primeira vez que vocês escutam e vão ouvir falar sobre isso aqui no programa Fala Doctor. Mas tem várias situações que, mesmo que venha um profissional falando sobre, eu digo que ela é muito personalizada, tanto para o profissional, como também para o paciente. A doutora Marta Felice, ela é cirurgiã dentista, e além da odontologia, outras áreas também fazem harmonização facial. Medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, entre outras. E o nosso aprendizado na odontologia, como face, nós temos e muito grande, porque nós estudamos não só a boca, como também a face. E até mesmo quando a gente entra numa área, uma especialidade como a ortodontia, ortopedia facial, e que nós acompanhamos crescimento, e que nós acompanhamos movimentos, e que nós acompanhamos a fisiologia muscular. E quando vai se falar disso, e relacionado ao tema que foi escolhido por ela, que é do atendimento até o pós-tratamento, e ela mesma vai falar que cada paciente é personalizado. Doutora Marta Felice, que bom estar aqui, fico muito feliz pela tua presença, falando sobre esse tema, e como eu digo, harmonização, proporções faciais, cada um quer o seu. Seja bem-vindo. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada doutor pelo convite, é uma honra estar aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, desde a primeira consulta, de um planejamento e até o pós-tratamento do nosso paciente. Hoje em dia, a busca pela estética, ela tem crescido muito. Então, o profissional, ele tem que ter, além do conhecimento da anatomia, além da dominar a técnica, a gente tem que ter uma sequência adequada no nosso atendimento. Tudo isso, então, para ter resultado satisfatório e também seguro para o nosso paciente. Então, com isso, a gente começa através desse planejamento pela primeira consulta. O que é a primeira consulta? É aquele primeiro contato, onde tu vai adquirir aquela confiança entre o profissional e o teu paciente. É nesse momento onde a gente vai avaliar a necessidade e também a expectativa daquele paciente. Muitas vezes a gente tem que explicar para o nosso paciente que essa expectativa, por exemplo, a harmonização orofacial, ela é um conjunto de procedimento que ela visa manter a harmonia, o equilíbrio e não exageros. Então, diante disso, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? O tempo. Tu precisa ter um tempo para o teu paciente, aquele 1 hora, 1h30, 2 horas, para te conversar com ele. Porque é nesse momento, nessa hora, que a gente vai fazer a famosa anamnese, que é onde o profissional ele vai responder um questionário, onde ali vai ter perguntas, não só relacionado a tudo, aos hábitos, aquele paciente que a gente precisa saber desde o início, o nome, a data de nascimento, a profissão. Aí tu me pergunta, Marta, a profissão? Sim, é a profissão. Eu, fazendo uma harmonização, eu preciso saber aquele paciente, o que ele faz. Se é um paciente que trabalha, por exemplo, num restaurante, ele vai ter, numa cozinha, ele vai ter o calor. Um paciente que trabalha, por exemplo, numa praia, ele vai pegar sol. Então, tudo isso é importante para nós. Precisamos saber em relação ao histórico médico dele. O paciente, ele precisa nos falar se ele já fez algum procedimento, que muitas vezes, dependendo do procedimento que ele fez, a gente não pode colocar nada em cima. Alergia. Muito importante saber se o nosso paciente é alérgico. Hoje a gente sabe que, por exemplo, um paciente alérgico a um produto lá da toxina, eu não posso utilizar aquela toxina naquele paciente. Em relação ao hábito, fumo, como eu falei, radiação solar, até mesmo uma análise psicológica, né, doutor? Porque muitas vezes o paciente, ele tem uma expectativa irreal.
até mesmo pelo lado emocional, né? Que ele possa vir estar passando. Então, tudo isso vai ser colocado dentro da anamnese dele. E também a questão do sorriso. Como que é o teu sorriso? Porque o paciente, quando ele chega ali, se tu faz essas perguntas para ele, quando tu sorri, tu gosta do teu sorriso? Muitas vezes aparece a gengiva, ele tem um sorriso gengival. Mas ele não sabe que hoje a gente tem tratamentos, a gente pode oferecer uma toxina. O paciente, ele tem uma dor de cabeça, o bruxismo. Aí ele não sabe que também a gente tem músculos que podemos trabalhar em relação ao bruxismo. Então, toda essa anamnese completa, o paciente ele não pode omitir, ele tem que falar a verdade, nos falar, porque a partir daí a gente consegue planejar e fazer um tratamento adequado para ele. Exatamente. É fundamental o que falaste. E nesse momento onde está apenas o profissional e o paciente ele tem que relatar não só a expectativa como o desejo. Sim. E que esse desejo ele bata naquilo que tem até o seu limite, não é? Exatamente, isso aí. E a partir disso, então, que entra o planejamento do teu paciente. Então, nessa hora que tu vai analisar a face do paciente. E analisar a face do paciente, onde tu vai tirar fotografias, que é importante depois também o diagnóstico para o teu tratamento. É naquele momento onde tu vai fazer toda uma análise, tu vai ver que com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo e vai perdendo estrutura, tanto estrutura óssea, como os coxins de gordura. Analisar a pele daquele paciente. Muitas vezes é um paciente que está com acne, ele já tem ali uma cicatriz, se a pele é oleosa, se a pele é seca. Então, tudo isso é importante nessa visão para a gente conseguir planejar o tratamento dele. E aí eu vou puxar um pouquinho pro teu assado nessa hora, né? Uhum. A parte da orto também entra. Sim. Muito importante a gente analisar o paciente, por exemplo, às vezes um paciente classe 2, onde tu pode fazer uma projeção de mento. O paciente nem sabe. Então, ali tu tá fazendo uma análise, o queixinho para trás, a gente pode fazer uma projeção, assim como tem o classe 3, né? Uhum. A gente pode projetar o lábio superior dele. Sim. Então, isso tudo entra também a questão do visagismo, né? Exato. Que a gente precisa trabalhar aquela face, estudar a face do teu paciente, para daí seguir num tratamento adequado. Exatamente. Visagismo é o estudo do rosto, mas não é um estudo anatômico e, além disso, é um estudo que se vai, através de perguntas, trazer o que há de bom. Vamos colocar essa situação? O que há de bom, o que ela quer, que imagem essa pessoa, esse paciente quer passar para os outros e para si. E que junto com a doutora Marta, ela vai saber o que colocar, o que escolher e usando as ferramentas certas para que fique harmônico. Isso aí. Proporcional. Que quando se tem um queixinho para trás e não foi feito uma ortopedia no passado ou uma cirurgia, que tem um preenchimento que pode levar o tecido, né? Isso. O tecido mole para frente e ficar harmônico. Também na parte superior. E que por vezes também um nariz que queira dar, sim, né, às vezes aquela caidinha, isso, ou algo ou de uma outra forma. Também isso, às vezes tem, quando tu sorri e a ponta do nariz cai um pouquinho, também pode. Os malares. Malares, projeção. Exatamente. Tudo. Nós temos formatos de rosto. Exatamente. E nós temos formatos de dentes. E eles têm que serem um compatível com o outro. Não adianta ter um formato de dente triangular para um formato de rosto redondo. E o profissional está capacitado para isso, né? Estudou sobre isso. E na anamnese é o momento certo
de ter isso. Porque depois que está na cadeira, já está planejado o caso. Exatamente. Eu já peguei pacientes, por exemplo, que ele sentou na minha cadeira e disse: doutora, eu quero o preenchimento aqui que está me incomodando. Quero que tu projete, que tu coloque ácido aí. Eu fui fazer, fiz toda a anamnese, conversei, fiz todo o planejamento dele, só que na verdade ele precisava de uma reabilitação. Olha aí. Então, que é a base. Imagina, aí eu coloco um ácido ali, 2, 3 meses, ele vai voltar, ele vai dizer assim: doutora, e o ácido? Exatamente, não deu certo. Não deu certo. Por mais que tenha colocado a quantia que necessitava, mas precisava de base. Exato, naquele momento uma falta de dente, um desgaste dentário, uma arcada que tem os dentes desgastados, diminui o terço inferior, um lado por cima do outro, não é? Exatamente. Pacientes também, muita procura, mulheres, pelo bigode chinês. Só que muitas vezes, a maioria assim, das minhas pacientes é estruturação. Eu acabo nem fazendo o bigode chinês porque não teve necessidade, foi a estruturação ali do malar. E a questão da pele também, né? Sim. Flacidez. Sim. Porque a gente vai perdendo, né? Gordura, vai. A toxina, o que ela influencia é na movimentação, no caso, né? Não movimentar o músculo, né? Sim, mas paralisa. Diretamente ligado ao músculo. Sim. A pele é consequência. Sim. E se tem sobra de pele? Né? Então isso tudo é importante na hora que tu tá ali mostrando a face, tu tá planejando, conversar com o teu paciente e explicar isso aí. Não é só o paciente chegar e dizer: eu quero uma toxina. Não, tu tem que conversar, porque muitas vezes ele tem ali as ruguinhas e não vai adiantar a toxina. Exato. Então, tudo isso tu precisa, desde a anamnese, a importância de uma anamnese, olhar, verificar a face, planejar aquele teu paciente, para depois tu fazer um plano de tratamento. E recursos estéticos na harmonização facial tem de sobra, certo? Mas tem que ser muito bem indicado. Muitas pessoas, muitas mulheres querem o lábio da Angelina Jolie. E que agora, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vocês vão ver se pode ou não ter um lábio de Angelina Jolie. Até daqui a pouco. Voltando então ao nosso segundo tempo, e que no primeiro nós falamos de muitas situações que talvez até vocês estejam se perguntando assim: realmente uma coisa que eu quero, mas será que eu posso ter isso, né? Eu tenho que estudar meu rosto. Vai para o espelho, primeiro se olhe, né? Veja o que você quer passar da sua imagem para os outros e para si, né? E outra, eu falei assim também no finalzinho do primeiro, Angelina Jolie, aquele lábio é natural, né? Tem pessoas que já nascem com o nariz lindo, a boca linda, a orelha linda. Claro que nós estamos aí para reparar isso, né? Mas, doutora Marta, o que falaste agora dessa situação? O paciente ele tem que ter seu tratamento individual. Isso o paciente mesmo. Ele é único. Então, no momento que tu vai fazer, depois que tu fez toda a anamnese, que tu olhou a face do teu paciente, que tu planejou, tu vai fazer um plano de tratamento para ele.
Então, nesse momento que tu fizer o plano de tratamento, tu tem que explicar a técnica, o produto que tu vai utilizar no teu paciente. Que muitas vezes um produto que ele acha que ele vai colocar ali no lábio, fulano lá colocou no mento tal produto, doutora, eu quero que tu coloque no meu. Tem que explicar tudo para o teu paciente, até mesmo o produto. Tem que explicar os benefícios, as limitações, tem que explicar os riscos e principalmente lembrar que teu paciente, ele é único. Não tem essa de Ctrl+C, Ctrl+V, o que eu fiz em ti, fiz em mim, fiz no outro. Não. O paciente, ele tem que ser tratado de forma individual. Personalizado. Personalizado. Com aquilo que ela quer. Exatamente. E se que ela quer para mais, tem que explicar as consequências. Os riscos. Os riscos. Que a gente tem limitações, né? E de quando entrar no lugar, dela ver que ela não entrou. Entrou primeiro o lábio inferior. Entrou primeiro o nariz. Entrou primeiro a bochecha. Não. É isso aí. Nós cansamos de explicar aqui que a harmonização facial é proporção. É uma harmonia. É uma harmonia. Um equilíbrio. Até porque é o seguinte, nós não todos temos que estar bem, né? Estarmos bonitos. Não adianta uma pessoa, por exemplo, quer ficar com o rosto bonito, mas o corpo não está bem. Exatamente. Certo? Eu acho que a pessoa, para ter bem-estar, ela tem que se sentir em paz. Isso aí. E para se ter paz, ela tem que também ver esse lado. Esse lado. Né? Isso aí. Nós tratamos nós tratamos também, e nós temos uma responsabilidade muito grande, nós tratamos daquilo que mais se vê. Porque a parte de baixo tem roupa. Mas aqui não. Isso é verdade. Exato, exceto a burca. Mas, né, imagina, verão. Falaste em praia, né? Verão. Pô, aí, corpo e face. Inverno, face. Né? E isso tem que ser bem colocado, né? Tem que ser bem colocado. E o que tu está comentando aqui, está falando desde o início, é isso, a conversa. Tu tem que reservar aquele tempo para o teu paciente. Eu vou perder 2 horas. Não, tu vai ganhar 2 horas. Fato. Tu vai ganhar, o teu paciente vai ganhar, ele vai sair satisfeito, ele vai entender tudo o que tu quis falar para ele. Exatamente. Então isso é uma satisfação para ambos. Precisa disso. Aquele paciente chegar, tu colocar ali, porque a cliente falou, muitas vezes, eu quero a boca da Angelina Jolie. Isso. E filtro. Vamos falar do filtro. Né? A gente fala em lábio, mas nós temos filtro. Né? Esse filtro aqui do nariz. No meu caso aqui, esse meu filtro aqui, um cachorro me pegou, eu tenho que pegar e colocar ele no lugar. E quantas pessoas vêm com cicatriz? E querem arrumar. Sim. Então a gente tem que falar das limitações. E sempre que eu friso muito, o natural. O natural é o bonito. Sem exageros. Bem colocado. O natural é bonito e sem exagero. Em tudo. Em tudo? Em tudo, Martinha. Muito bem colocado. Eu acho que quanto mais natural a pessoa, mais bonita é. Quanto num sorriso onde se vê os olhos brilhando, aquela bochecha, né? E bochecha. Não pode ser em demasia, né? Porque eu vejo às vezes pessoas com uma bochecha desse tamanho, um labinho pequeno. E o lábio pequenininho. Lábios finos. Né? Lábios finos, sim, esse é bom de colocar mais, né? Mas também tem seu limite pela questão do espaço. Sim, isso tudo a gente analisa, a gente conversa com o paciente e eu faço assim, né? Eu coloco ali aquele 1 mlzinho, o paciente retorna, porque na hora tu sai inchado, tu tem aquela noção, tu olha assim, meu Deus, sabe? O que aconteceu com o meu lábio? Então, a harmonização, o que eu sempre digo, ela é aos pouquinhos. Não é aquela coisa assim, eu vou chegar aqui e já vou botar 3, 4 ml no meu paciente. Não, ela é uma construção. É tudo aos pouquinhos. Se tiver que botar hoje 1 ml, o paciente volta daí 15 dias, tu coloca mais um pouquinho e assim tu vai indo, vai construindo ele. E outra, como o nosso tema, né? Do atendimento ao pós-tratamento. Tem que voltar.
Tem que retornar. Fez a aplicação da toxina, daqui tantos dias volta. Sim, tem um retorno, a gente tem que analisar. Porque o comportamento muscular é diferente para cada pessoa. Totalmente diferente. Pessoas que tiveram acidentes severos de carro, por exemplo, que amassaram a musculatura da testa, né? Que as fibras estão espalhadas, certo? Como digo, tem fisiologia muscular. Tem anatomia. Sim. Né? E cada um se comporta de uma forma. Sim, tanto que a gente explica para o paciente. Tem pacientes na toxina, vamos botar um exemplo, que 2, 3 dias já paralisou. Isso aí. Tem pacientes que ali no 15º dia começa daí o processo todo de paralisação. Então isso tudo vai depender, porque é individual. É individual. Cada paciente tem o seu modo, a sua forma. Então não tem como, não é uma receita de bolo a harmonização. E o paciente tem tendência de ir em mais de um profissional. Tá certo? É confiança, como tu falou, é confiança. Mas o profissional realmente vai conhecer no momento que começa a conhecer melhor as estruturas e o próprio paciente. Quando tu falou assim, onde é que tu trabalha? Ótimo, perfeito, tem que saber onde é que tu trabalha. Qual é o teu dia a dia? Né? Um paciente com academia. Tu é muito caricato. Né? Isso, a expressão. Tu faz muita academia, tu força. Porque, por mais que paralise a musculatura, o estímulo está sempre indo naquele músculo. Claro. Por mais que tenha excelentes produtos no mercado, ele ainda não tem condições de pegar e paralisar estímulo. De jeito nenhum. O estímulo é cerebral, vem do sistema nervoso. O músculo é aquele que fica paradinho ali, mas ele está de olho. É bem assim. Exatamente. E o paciente da academia, muitas vezes ele chega e diz assim, porque o meu colega, a toxina dura ali 4, 5 meses. Aí tu vai fazendo, vai conversando. Aí o que acontece? Ele faz academia todos os dias. Então nunca nenhum profissional chegou para ele e falou assim, olha, a toxina vai durar menos. Exato. Que nem a questão do sol. Tudo isso, então, também é importantíssimo. Tanto que quando a orientação evita sol, né? Logo depois que faz a toxina, e outras orientações também. Isso aí. Né? Uma coisa que é muito legal, né, da harmonização ele ajuda na complementação, por exemplo, maquiagem. Sim. Inclusive até as pacientes, ela diz que usam pós-toxina usam menos maquiagem, menos quantidade. Menos craqueladinho, né? Que Exato, fica menos craquelado. Exatamente. Ajuda também. Ajuda muito. Situação de sobrancelha. Pô, se fez a primeira vez e deu errado, se acalme. O mundo não vai terminar. Né? E outra, toxina, em 4 meses, ela... Agora que tu falou sobrancelha, muito bem lembrado. Perguntar para o teu paciente. Mulher gosta mais arqueadinha. Isso. Tem pessoas que não gostam mais arqueada. Exato. Então essa questão da sobrancelha é bem importante, porque tu precisa saber o que o teu paciente gosta. Vamos puxar o visagismo agora? O visagismo. Olha só. Lembra da Malévola? Lembra da sobrancelha malévola? Triangular, né? Exato. Lembro da cobra? A cobra com a cabeça triangular é do mal. Aquela arredondada, ela não é do mal no sentido de que ela não vai, né, estar com veneno. Mas são todas as situações que dentro desses estudos que a gente passa, né, que a gente sabe, é uma coisa que vai acontecer no dia a dia, no social, e as pessoas vão ver. Né? Dali a pouquinho chega a mãe lá, a criançada em casa, né? A sobrancelha assim, sai disparando. Outra coisa, a situação do movimento. Me fala no sentido assim, ó. Se tu deixa um paciente 100% sem movimento, também. Sim. Parece que tá conversando com uma boneca. Mas a maioria dos meus pacientes... ali conversando, elas gostam um pouquinho arqueadinha, mas olha, eu vou dizer 99% com aquele movimento. Exato. E dá um aspecto de natural também, né? Tu não parece um boneco ali paradinho. Exato. Aí tu tá conversando, tu consegue subir a sobrancelha, consegue se mexer, a pessoa tá legal, tá a toxina bem, mas uma coisa bem natural. Senão, tu não sabe se tá braba, se tá bem, não alguma tem expressão, coisa assim, né? Exato. Fica sem expressão. Exatamente, fica sem expressão. É verdade. Bem,
Existem vários tipos de tratamentos, né, Sim. dentro da harmonização. Se faz a toxina, se faz o preenchimento com ácido hialurônico, faz agora o de colágeno, né? Sim, o bioestimulador de colágeno. Isso, o bioestimulador de importantíssimo para sustentar, né? Muitas vezes, essa é uma coisa também, o paciente já chega que é fios. Ele tem que entender que não adianta eu colocar um fio se tem o derretimento da gordura. Então, primeiro a gente sustenta, para depois pensar, se for necessário, o fios. O bioestimulador hoje tá muito bom. Então, resultados maravilhosos, assim, ó, bem excelente. E os complementos, Marta? Complementos como colágeno, como alguma coisa assim que as pessoas podem ingerir. Sim, daí a gente tem uns protocolos, né? Que nem para toxina, eu geralmente sérum. Dá um sérum. Sim. Aí tem séros para toxina, séros para colágeno. Eu faço bastante um protocolo com vitamina C também. Perfeito. Daí eu tendo resultados muito bons. Sim. E é bom também, né, para pele. E outra é a limpeza de pele, né? Sim. Que é fundamental porque grande parte dos pacientes eles vão fazer a toxina, mas nunca fizeram limpeza de pele. Isso aí é importante. Né? É o que eu disse no início. Vê a pele do teu paciente, a qualidade dela. Exatamente. E que tem profissionais para isso. Tem, né? muitos. Profissionais muito capacitados para se deixar uma pele lisa, bonita e que com né, os recursos nossos que a gente utiliza na harmonização facial tem um grande resultado. Com certeza. E tu colocar uma toxina numa pele bem cuidada, tu vai ter até a toxina, a durabilidade, tu vai ter um melhor resultado. Gera qualidade. Gera qualidade. Exatamente. E vamos lá. O básico, sono. Sono, água. Água, alimentação saudável. Porque um corpo onde ele tá doente, vamos dizer, né? Não tem como nada dar certo, né? Com certeza. Ele tem que tu tem que dormir bem, tu tem que ingerir água, importantíssimo a água, alimentação. Então, tudo isso vai contribuir. Atividade física, né? Atividade física. A situação, assim, banir o cigarro, que para esse tipo de situação também faz mal, né? Faz. Então, é tudo um conjunto. É tudo um conjunto, né? É tudo um conjunto, que faz com que quem quer ficar mais bonita, quem quer, né, ter uma qualidade de vida melhor e que quer uma sustentabilidade, isso aí. Né, tem que cooperar, tem que fazer isso. E se o teu corpo está inflamado, não tem como, né? Antes a saúde, para depois a vida, né? Exato. É isso aí. Martinha, tu viu que coisa boa? Conversamos muito, um bate-papo muito legal. Dá para até continuar um pouquinho mais. Não, mas vai, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai levar uma mensagem para esse público que nos assiste agora nesse momento. Aquela mensagem final que tu gostaria de deixar para eles. Então, assim, pessoal, eu gostaria muito que o paciente, que ele procurasse o profissional qualificado e que, assim, ó, durante todo um tratamento, como eu falei muito da anamnese, frisei bastante, que tu não omita, que tu fale a verdade, que com certeza o paciente, ele fazendo a parte dele e o profissional agindo de forma ética, com certeza, resultado 100%. É verdade. Martinha, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Você é o Doctor, eu sou apenas o apresentador. Gente, não deixe de compartilhar, de pegar o link no YouTube, mandar para alguém. Compartilhe. Convide as pessoas a curtirem, convide as pessoas a seguirem o Fala Doctor. Nós aqui, como profissionais da saúde, nossa missão é levar informações de bem-estar, qualidade de vida e saúde antes da vida. Aquele abraço, uma noite abençoada.